No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 moedas que estão com um potencial enorme de crescimento aqui no mercado, e elas são muito boas para fazer trading. E também vou trazer para vocês por que eu acho que elas são tão bullish. Então fica comigo até o final, porque não dá para ficar de fora dessa. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do CoinTalk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora lá. A começar a gente tem aqui a Build On, tá? Essa plataforma ela lidera o desenvolvimento do USD1, tá? Ou $1. Seria um ativo on-chain projetado para ter uma utilidade real em múltiplas blockchains. Não como um meme, mas como uma infraestrutura financeira. A ideia é transformar esse USD1 em algo vivo, líquido e funcional, que integra também o WLFI em aplicações de liquidez reais. O projeto ele começa com uma missão simples, dar propósito para o USD1, né? Como eles estão dizendo aqui, e hoje eles expandem essa visão para todo o ecossistema cripto, de memes até mecanismos, cara, de uma chain para todas. A gente consegue ver que os devs eles colocaram bastante esforço aqui, né? O site ele tá bem bonito, ele tá bem legal. Então, vamos dar uma olhada na moeda. Então, o gráfico da Build On, ele tá mostrando aqui que a gente tá tendo um desenvolvimento legal, né? A gente tá tendo aqui então higher highs, higher lows. Então, eu acho que essa moeda ela ainda tem potencial de crescer, eu não acho que isso tenha sido um topo. A gente consegue ver que o MACD dela ainda tá aberto, ele tá querendo virar, mas ele também encostou aqui no vermelho e deu um bounce rapidinho. Em teoria o que nos espera é a quinta onda, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vai esperar 5 antes de fazer o A, B, C. Uma correção aqui. Então, se ele conseguir quebrar essa última alta que ele fez, com certeza ele vai para esse próximo patamar. Não tenho dúvida disso. Mas também, se ele não conseguir, ou ele vai lateralizar, mas eu sei que ele não passa dessa linha roxa do IMS, que já serviu para ele como suporte antes. Mas aqui ainda tá um bom momento de acumulação. Se a gente traçar um Fibo aqui, a gente vê que até essa linha do 61.8 já é um bom ponto de realizar lucro, né? Eu deixaria 20% da minha bolsa para ver até onde a moeda iria e realizaria o restante dos meus lucros aqui a partir desse ponto. Já o D-Agent AI, ele surge para resolver o maior problema do Web3. Seria a falta de infraestrutura de inteligência confiável para os agentes de IA. Hoje, as blockchains elas são seguras, só que elas ainda são lentas e caras demais para operações autônomas. E sem resolver a identidade e continuidade de consenso, os agentes eles não podem agir sozinhos. O D-Agent ele cria uma coisa que eles chamam de Autonomous Execution Network. Seria uma network de execução autônoma, é um sistema descentralizado que dá aos agentes uma identidade soberana, memória persistente e consenso verificável. E aí com isso ele quer abrir uma nova era, digamos assim, do Web3. E isso tudo tá mostrando aqui no white paper deles. Qualquer um pode vir aqui no site deles e ler. Aqui no gráfico a gente consegue ver que o preço ele tá se comprimindo. O MACD ele tá positivo, né? Ele tá aberto. Então a grande chance do preço ele estourar pra cima. Então, ele consegue fazer um movimento aí pra quebrar essa tendência de lateralização. Nesse momento, bem aqui tá parecendo um bom momento de acumulação. Porque o MACD ele tá aberto, ele não tá dando indício de que ele vai fechar. Ele não tá nem se curvando. A curva que ele tá começando a formar, o vermelho também tá acompanhando. Quando eles se cruzam que a gente vê problema. Então a gente tem grandes chances aí dele quebrar esse túnel aí, esse canal que ele tá formando. Bora lá então dar uma olhada no gráfico dela. Bom, o gráfico ele fez praticamente o que eu falei que ele faria. Falei pra vocês que quando eu tracei o Fibo 61.18 ele tava se cruzando praticamente com essa linha de resistência que tinha aqui. Mas agora parece que ela tá encontrando uma resistência aqui nessa zona do 112.500, né? Muita gente escolhe tipo números redondos como 1 ou 1,5, por exemplo. Ou seja, por exemplo, 12.000 ou 12.500 pra realizar lucro. Eles já colocam o stop order deles ali, ó, aqui nessa casa. Então a gente vê o preço ele fazendo o seguinte, ó. Ele bateu uma vez nessa casa, desceu, bateu outra vez, desceu, quase voltou ali e aí ele perdeu um pouquinho mais de força, né? A gente vê os traders eles perdendo um pouco mais de convicção. Se a gente for ver o gráfico de 5 minutos, agora ele tá fazendo esse padrão aqui, parece uma escada, ele tá se comprimindo aqui, mais uma vez nessa direção. A gente vê que o volume, ele não tá muito legal, né? Mas uma coisa que a gente consegue reparar é que a gente tem bastante estrutura bullish aqui nesse gráfico, apesar do volume ele não tá indicando um movimento muito forte assim dos compradores, né? O MACD, ele também, ele tá querendo virar positivo. Ó, a gente consegue ver aqui que ele tá começando a se cruzar, então agora já tá abrindo um bom movimento de oportunidade, tá? Aqui ele tá se tornando um bom momento de acumulação, ele tá querendo romper dessa linha aqui. Além do mais, a gente consegue ver aqui, ó, consegue ver bem aqui nessas áreas, a gente vê um bullish fair value gap. Aqui também tem um fair value gap enorme, tá? Fair value gap é basicamente quando a gente vê a sombra da primeira e da terceira vela não se intercalando aqui no meio do corpo da segunda vela, tá? Isso mostra um movimento muito mais rápido onde só um dos lados, né? Por exemplo, aqui, nesse caso foi o lado vendedor. Só o lado vendedor agiu, não teve ação do lado comprador. Então, é muito comum o preço ele tentar voltar para essa área para tentar restaurar o equilíbrio aqui dentro, que ficou um vácuo, né? Ficou só a ação dos vendedores. O comprador não teve ação nessa área. Então, o mercado ele vai voltar para cobrar essa diferença. Apesar do volume ele tá enganando, né? Ele tá mostrando que os vendedores estão ganhando. Tanto o MACD quanto o Fair Value Gap, entre outras formações aqui do gráfico, estão indicando que o movimento ele vai retomar aqueles pontos. Provavelmente, se o preço ele conseguir escapar daqui, ele vai encontrar resistência aqui de novo nessa área, um pouquinho acima do 61.8 do Fibo, né? Primeiro ele vai encontrar resistência aqui nessa linha roxa. Depois ele vai encontrar resistência aqui no Fibo
tempo, depois aqui, onde já tinha sido o suporte dele, e aí por último nessa linha dos 12.500 que a gente tinha visto ali anteriormente. Se ele conseguir quebrar todas essas resistências que a gente viu chegar até aqui os 2.500, cara, isso já dá mais ou menos aí, ó, 20% de lucro. E aí você realiza o lucro onde já tá essa resistência. Deixa aí 20% da sua bolsa, para caso ele vá subir mais que isso. Já aqui a gente tem o Virtual Protocol, tá? O Agent Commerce Protocol, ou ACP, é um padrão criado para permitir que agentes humanos ou IA possam agir, coordenar e realizar transações de forma segura e confiável. Ele resolve um problema que é tipo assim, sem padrão, cada agente ele tem que criar uma integração específica para cada transação. E isso não escala. O ACP ele usa contratos inteligentes, verificação criptográfica e o sistema de escrow para garantir que os acordos eles sejam cumpridos sem precisar confiar em terceiros. Se a gente der uma olhada no gráfico deles, a gente vê aqui que agora ele tá começando a querer reverter aqui o padrão. Ele teve aqui um movimento de alta, depois ele baixou um pouquinho mais de alta, lateralizou. Agora o MACD tá negativo, ele tá querendo descer. E a gente vê aqui pro gráfico de 5 minutos, a gente consegue ver que ele bateu nessa linha roxa do Exponential Moving Average antes de cair, mas não deixa de ser um bom momento de acumulação. Essa queda aqui, ela já é de se esperar, né? A gente consegue ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí a correção A, B, C, tá? Depois da correção A, B, C, ele quebrou essa trend que ele tava tendo aqui, ó. Ele tenta retornar e ele acaba caindo mais uma vez. Daqui, ele vai encontrar suporte, vai lateralizar e formar um cup and handle bem aqui na região, antes dele continuar subindo. O Humanity Protocol, ele teve aquela pernada de alta que eu falei que ele teria, né? Eu falei que ele viria aqui, teria uma pernada de alta, depois ele corrigiria até mais ou menos essa região. Ele foi bem mais acima do que eu falei que ele iria, né? Ele quase chegou onde eu falei que ele chegaria, né? Na correção. Só que ficou só o wick dele aqui, né? Só a sombra da vela. Opa, ele fechou aqui em cima. Ele tá encontrando resistência agora, mais ou menos aqui nessa região, né? Ele já bateu o topo várias vezes aqui. E agora ele tá enfrentando um pouquinho essa downtrend, né? Agora eu não espero que ele vai quebrar a trend tão cedo, né? Eu acho que ele vai descer aqui até o final do canal. Aqui seria um bom momento de acumulação, porque ele vai voltar pra cima, depois vende, aí ele vai descer, compra, e ele vai fazer esse movimento de lateralização pra baixo, até ele dissipar todo esse rally que ele teve aqui. O Bitcoin, ele acabou perdendo a faixa lá dos 111 mil, ele caiu a 108 mil hoje, ainda tá conseguindo manter a resistência em 5 mil, que é mais ou menos na faixa do meio entre os dois, mas segue lateralizando como o Bitcoin institucionalizado que a gente conhece. Então é isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado se você assistiu até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal porque isso ajuda muito no engajamento e te vejo na próxima.